O Ministério da Saúde vem promovendo uma grande campanha em prol do parto humanizado. Isso porque atualmente o Brasil vive uma epidemia de cesáreas, que se tornaram, ao longo dos últimos anos, a principal via de nascimento no país, chegando a 55% dos partos realizados no sistema público e em alarmantes 84,6% nos serviços privados de saúde. O problema é que as cesáreas oferecem um risco maior aos bebês e às mães, além de outras consequências não benéficas. O obstetra Mauro Casanova é um grande incentivador do parto normal. Ele explica os riscos da cesariana e as vantagens do parto humanizado. O parto humanizado, ele é o parto normal. Então, quando comparado com uma cesariana, ele tem menor risco de infecção, ele tem menor risco de aderências pélvicas futuras, porque no caso é uma cirurgia, né? A gente sabe que o bebê, quando é o parto normal, o bebê está pronto para nascer, né? Existe todo um coquetel de hormônios que é liberado durante o processo do mecanismo do trabalho de parto, a fisiologia do parto, então faz com que isso traga defesas para o bebê, né? Assim como os hormônios dão dor, existe a alteração da dor, e existe também um outro mecanismo que faz também um alívio dessa dor durante o trabalho de parto, né? Não é uma cirurgia, no caso o parto normal, então tem menos risco de infecção. Na cesariana, a mulher tem contato com bactérias, mas bactérias do hospital, que só tendem a prejudicá-la. Num parto normal, a mulher tem contato com bactérias da vagina e com bactérias da flora intestinal. E porque o ânus fica perto da região da vagina, né? Então a gente sabe que com isso traz defesas para o bebê. Né? Traz defesas, crianças e adultos, depois que serão esses bebês hoje, né? A gente tem trabalhos científicos que mostram que são bebês e crianças, depois adultos, com menos chance de cardiopatia, obesidade, até em autismo atualmente tem se falado, entendeu? Então isso, e fora a recuperação para a mulher também, né? Que ela fica menos tempo no hospital, o bebê depois que nasce, que é muito importante esse momento, né? Que é o bebê nascer e vir para o peito da mãe, para o colo da mãe, sentir o cheiro dela, sentir o calor dela, ela mesma aquecer o bebê, o olho no olho, né? Então tudo isso traz os benefícios para esse vínculo materno entre mãe, bebê e muitas vezes o acompanhante, que muitas vezes é o marido que está junto nesse momento, né? E a cesariana não, a cesariana a mulher, né, tem a cesariana, ela está lá presa, né, da cintura para baixo, anestesiada, e muitas vezes tem que ficar com as mãos amarradas, então ela não consegue, não tem como ter esse momento desse contato ali com o bebê logo que nasce. A Organização Mundial da Saúde, OMS, sugere que taxas populacionais de operação cesariana superiores a 10% não contribuem para a redução da mortalidade materna, perinatal ou neonatal. Considerando as características do Brasil, a taxa de referência, ajustada pelo instrumento desenvolvido pela OMS, estaria entre 25% e 30%. Ou seja, o país possui uma taxa de natalidade por cesáreas muito maior do que o recomendado. E aqui em Matão os índices não são diferentes. 80% dos partos realizados no Hospital Carlos Fernando Malzone são mediante a cesárea. A gente sabe, e a gente tem dados estatísticos, que a cesariana ela é recomendada apenas em 15% das situações. Então, por exemplo, a cada 100 partos, apenas 15 deveriam ser cesariana. Alguns países do mundo, né, chegam até a 11%, alguns países 20%, 25% de cesariana, né? Então, existem as indicações realmente necessárias, né? Então, se falar que a população brasileira, que a mulher brasileira é diferente, que a mulher norueguesa ela é mais alta, então ela tem a bacia melhor, isso é uma grande bobagem, entendeu? Não tem como a gente taxar o tipo de cultura, o tipo de população, o tipo de biotipo de cada pessoa em relação a isso. E isso é uma coisa que acontece muito, né? De falar porque você é muito baixa, porque você é muito nova, porque você está velha demais para ter parto, ou, né? Então essa situação é uma situação que isso tem que ser desmistificado, né? E culturalmente meio que se instituiu isso, né? Este ano, o Hospital Carlos Fernando Malzone está incentivando o parto humanizado. Toda uma área do hospital foi reservada para as mulheres que desejam realizar o parto normal. A sala de partos do hospital agora conta com equipamentos que auxiliam o parto normal. Até mesmo uma banheira foi instalada na sala para quem desejar ter o parto dentro d'água. Tudo para incentivar as mães a optarem pelo parto humanizado.
A gente tem, né, como você está vendo aqui, a gente tem, essa estrutura já existia no hospital, entendeu? A gente está agora resgatando essa situação em relação a esses métodos farmacológicos e métodos não farmacológicos que a gente tem em relação ao alívio da dor, do desconforto do parto, né, que é o banho de chuveiro, que é a bola, né, a banqueta, a própria banheira que a gente tem aqui, entendeu? E a gente está adequando a essas novas normativas aí, a esse respeito às mulheres, né, de Matão, que a gente quer muito que elas tenham. Não que a gente não respeite as mulheres que querem ter cesariana, a gente respeita, entendeu? Só que existe um momento certo para esse nascimento, como eu te falei, entendeu? Então a gente tem algumas normas, tem que estar acima de 39 semanas, para não correr o risco do bebê ter uma situação, um problema, né, um desconforto respiratório, etc. Como eu te disse, uma coisa é o bebê querer nascer com 38 semanas, uma coisa é fazer uma cesariana com 38. Os riscos, né, desse bebê são muito grandes. O aumento do índice de cesáreas no Brasil pode ser explicado por uma série de fatores que envolvem falta de informação, questões culturais e formação profissional. Por isso, várias entidades no Brasil e no mundo têm tomado diversas medidas para reduzir o número de cesáreas feitas sem necessidade, que aumentam a probabilidade de surgimento de problemas respiratórios para os recém-nascidos e o risco de morte materna. Thaís é mãe do pequeno Arthur, de apenas 1 mês. Ela optou pelo parto normal e comenta o que a motivou a tomar esta decisão. Eu pesquisei bastante antes, a gente contratou uma doula também, para ela acompanhar a gestação toda. Além de pesquisar, eu tirava muitas dúvidas com ela, ela ensinou bastante coisa para a gente dos prós e dos contras da cesárea e do parto normal. A cesárea tem bastante intervenção, além de cortar várias camadas da nossa barriga, inclusive o útero, que ele é cortado também. Tem a questão da anestesia, a questão do bebê, principalmente, que ele é tirado da gente, ele não fica com a gente na cesárea, a nossa recuperação demora na cesárea, então demora para a gente ver nosso próprio filho, que saiu dali, de perto da gente, o único contato que ele tem com o mundo é a mãe. Então, ele sai da gente, vai para o berçário, a gente demora a recuperação, demora para ir para o quarto. Então, tem todo esse desligamento temporário do bebê com a mãe. E do parto normal, não. Parto normal, eu tive o Arthur, ele já ficou ali comigo na sala, depois foi comigo para o quarto. Depois do parto, eu já tomei um banho, já fiquei livre, andando, levantando, subindo escada, descendo escada. Então, esses são um dos benefícios que eu decidi fazer o parto normal. Então, cesárea é ótima, excelente cesárea. Ela salva vidas. É muito importante, mas eu acho que são só nesses casos que você tem que entrar com a cesárea.